Olá, meus queridos amigos e amigas, como é que vocês estão? Estamos aqui no nosso curso acerca do novo acordo da língua portuguesa, que agora, a partir de 2016, entra em vigência oficial e por isso pode ser cobrado nas provas de concurso público, tanto em etapas discursivas, bem como em etapas objetivas. E por isso que é fundamental que você domine este assunto, pois ele com certeza há de ser o percalço de grande parte dos candidatos. Nos blocos anteriores, nós falamos um pouquinho acerca dos acentos, aquilo que mudou, aquilo que foi alterado, aquilo que foi mantido, aquilo que foi modificado pelo novo acordo da língua portuguesa. Falamos das discrepâncias, falamos daquilo que foi uma mudança positiva, as mudanças que não foram negativas e fizemos alguns exercícios acerca do assunto. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouco acerca do emprego do hífen, tudo bem? Que muitas pessoas já têm dúvida, mas aliás, o emprego do hífen, ele traz dúvidas não só em relação ao candidato, porque mudou a regra do hífen. Mas é porque o uso do hífen ele já é um tanto quanto obscuro na vida de um brasileiro, independente ou não de haver um novo acordo da língua portuguesa. Eu vou tratar com você com bastante calma, bem devagarzinho, tudo sobre o emprego do hífen, para que você consiga ter melhor resultado no emprego desta marcação gráfica, tudo bem? Vamos à tela aqui, por favor. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre o hífen, regra geral, até coloquei aqui para você um quadrinho aqui legal a respeito do que foi feito do hífen, tudo bem? Lembrando, pessoal, que o emprego do hífen na língua portuguesa, ele pode ser feito em duas estruturas, tá? Eu posso ter o hífen com a ideia de ter um prefixo mais uma palavra base, uma palavra base, ou então eu posso ter também o hífen com a ideia de ter um prefixo, de ter uma palavra base mais outra palavra base. Eu não estou escrevendo a palavra base, porque palavra base já possui hífen. Então, para não ficar um acúmulo de hífens aqui e dificultar mais ainda, eu vou colocar para você só palavra, tudo bem? O que é essa ideia? Chega aqui comigo. Olha só. Quando eu falo na ideia de palavra com palavra, um exemplo simples de entendimento é eu escrever, por exemplo, guarda-chuva. Guarda-chuva. Por quê, professor? Se eu pego uma palavra como guarda-chuva, eu tenho a seguinte formação. Guarda é uma palavra que sozinha já existe na língua portuguesa. Chuva é uma palavra que também sozinha existe na língua portuguesa. Ou seja, eu junto duas palavras de significado sozinho, que existem sozinhas no texto, e eu junto as duas para formar um único sentido. Tudo bem? Diferente seria, por exemplo, quando eu escrevo pré-história. Pré-história. Deixa eu melhorar isso aqui. Diferente é quando nós escrevemos pré-história. Por que é diferente, pessoal? Porque a palavra pré, sozinha, ela não existe na língua portuguesa. Para que a palavra pré tenha sentido, ela deve apoiar-se em uma outra palavra, ou seja, um prefixo que apoia-se numa palavra base. A palavra história existe sozinha, diferente da palavra pré, que só existe se eu tiver uma palavra base acoplada. Por isso que nós falamos que eu tenho um prefixo com uma palavra base. Diferente daqui, que eu tenho duas palavras que na língua portuguesa existem sozinho, possuem existência independente, mas que se aglutinaram a fim de formar um determinado significado. Nós iremos comentar aqui especificamente, pessoal, que é onde o novo acordo ortográfico ofereceu maior quantidade de mudanças, do caso em que eu tenho prefixos e palavras base, tudo bem? É deste caso que eu vou comentar com você de início. Depois, mais tarde, inclusive eu já tenho isso gravado no meu curso básico de língua portuguesa, que está disponível no site do Gran Cursos Online. Depois a gente vai falar dos outros casos do hífen. Só que inicialmente eu quero falar do caso dos prefixos. Por quê? Porque são nos prefixos que houve a maior quantidade de mudanças em relação ao novo acordo da língua portuguesa. Tudo bem? Vamos à tela então, portanto. Olha só o que eu coloquei para você. O primeiro passo é a regra geral. Importante, gente.
Se você for observar aquilo que está dito nos manuais do novo acordo e até no próprio dispositivo de lei que versa sobre o novo acordo, você vai observar o seguinte, que lá o novo acordo da língua portuguesa é pautado por muitas regras no que diz respeito ao hífen. Alguns encontram em manuais aí 18 regras, 20 regras, 22 regras. O meu objetivo aqui com você é ser o mais sintético possível, porque em vez de me pautar pelas regras, eu me pautei pelos princípios que nortearam as regras. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar estudar à luz dos princípios, tudo bem? Porque à luz dos princípios vai ficar um pouquinho mais fácil, porque a gente se baseia em 4 pilares, tudo bem? Primeiro pilar é a regra geral do hífen. Olha lá para mim. Usa-se hífen separando o prefixo de palavra inicial com H. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Toda vez que a palavra base for iniciada com a letra H, obrigatoriamente eu terei de empregar um hífen entre o prefixo e a palavra base. Veja o exemplo. Olha só. Anti-higiênico. Perceba que higiênico começa com H. Então, desse modo, eu só posso usar com o hífen entre as duas palavras. Super-homem também começa com H, tudo bem? Por começar com H, obrigatoriamente eu preciso ter o emprego do hífen. Eu tenho uma exceção. A exceção, pessoal, é a palavra sub-humano, que pode apresentar duas grafias. Pode ser sub-humano e pode ser sub-humano. As duas, conforme o que reza a gramática da língua portuguesa, as duas formas estão corretas. A forma sub-humano, ela surgiu para nós na língua portuguesa agora, por quê? Porque lembre-se que o novo acordo, ele é um trato entre países da comunidade de países de língua portuguesa. E, meus amigos, em outros países há a forma sub-humano escrita dessa maneira. A pronúncia é sub-humano mesmo. Não é a pronúncia sub-humano, que é uma pronúncia estranha para nós. Mas o que se faz? Elimina o H e junta-se em duas palavras. A gente manteve a forma que nós já tínhamos e acrescentamos mais uma. Tudo bem? Vamos à tela mais uma vez. Olha só agora. Hífen, prefixo terminado em vogal. Ou seja, eu tenho lá o prefixo e a palavra base, e eu quero falar de prefixos agora, prefixos que encerram-se em vogal. Como, por exemplo, olha só, os exemplos que eu coloquei aqui, ó, o prefixo aero, o prefixo auto, o prefixo infra, o prefixo micro, o prefixo anti, são prefixos que são encerrados em vogais. Tudo bem? Qual que é o princípio do novo acordo da língua portuguesa? A ideia é a seguinte: se eu tenho uma palavra que, ao juntar-se com o prefixo, não gera na língua portuguesa uma forma estranha, se não gerar uma forma estranha e nem houver comprometimento sonoro, eu aglutino. Ou seja, se eu observar que ao unir o prefixo à palavra base, se ao observar que com essa união eu não tenho uma forma estranha na língua portuguesa, aí eu junto os dois. Agora, se eu gerar uma forma estranha ou gerar um som estranho, eu separo. Tudo bem? Vem aqui ver se você conseguiu entender isso comigo. Olha só. Sem hífen diante de vogal diferente. Perceba que a palavra aero, perceba que eu destaquei para você com o vermelho o final dos prefixos. E veja para mim o início das palavras base. Começa com E, começa com E, começa com E. Se você reparar comigo, gente, olha só essa palavra aqui, ó, aeroespacial. Perceba que o fato de aero terminar com o fato de espacial começar com E e o fato de juntar as duas palavras não gera uma estrutura estranha na língua portuguesa, porque nada impede na língua portuguesa que duas vogais fiquem juntas, e além disso, não gera comprometimento à sonoridade da palavra. Então qual que é a ideia? Se o prefixo for terminado em vogal e a palavra base começar com vogal diferente da vogal encerrada no prefixo, eu devo aglutinar essas palavras. Por isso que ficou como, professor? Aeroespacial junto, autoescola junto, infraestrutura junto. Agora veja só comigo, eu tenho aqui, por exemplo, com o caso 2, que fala com o hífen diante de vogal igual. Olha só, micro termina com O, ondas termina com O, anti termina com I, inflacionário termina com I. Você até inclusive já viu na língua portuguesa casos em que eu junto dois Os, mas você não tem na língua portuguesa nenhum registro de palavra que junte dois Is.
Então, por isso, o que a gente colocou? Se o prefixo termina com uma vogal e a palavra base começa com uma vogal idêntica, sempre, 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 o que nós faremos? Vamos aglutinar, vamos separar essas palavras com hífen. Aqui, pessoal, reside uma exceção. Veja só qual é a exceção. Coordenar, cooperar. Na verdade, pessoal, essa exceção diz respeito ao prefixo co. Prefixo co. Porque o prefixo co, meus amigos, ele na língua portuguesa, independente da palavra a que ele se liga, se o prefixo for o prefixo co, você sempre vai aglutinar. Aglutinar. O que significa falar isso, professor? Que ele vai sempre aglutinar. Toda vez que você empregar o prefixo co na língua portuguesa, ele deve ser ligado à próxima palavra. Por exemplo, eu coloquei para você aqui, ó, coordenar, cooperação. E isso também acontece aqui, gente. Quando eu pego aqui na exceção, por exemplo, uma palavra como coerdeiro. Segundo agora a nova regra da língua portuguesa, coerdeiro deve ser escrito assim, ó. Coerdeiro. Beleza? Coerdeiro. Ou se eu escrever coerança, coerança. Ou seja, o que eu faço? Como o prefixo co, ele sempre deve ser aglutinado à palavra base, se essa palavra base iniciar com a letra H, eu devo fazer o quê? Elimino a letra H e coloco só e somente só a forma aglutinada sem o H. Coerdeiro, porque herdeiro é com H, herança é com H, mas eu simplesmente faço o quê? Aglutino as duas formas, tudo bem? Ou seja, essas aqui são as exceções para o caso do H. Quais são as exceções? A palavra subhumano, que pode ser aglutinada, e também pelo prefixo co, porque se eu tenho o prefixo co, a ideia é sempre aglutinar com a palavra base. Retorne comigo à tela então, portanto. Olha só, sem hífen diante de consoante diferente de R ou S. Olha só, gente, se eu pego para você geopolítico, autopeça e seminovo. Olha só, geo termina em O, auto termina em O, seminovo, semi termina em I. Perceba então que todos os meus prefixos são terminados em vogais. Agora veja para mim a palavra base. A palavra base, em todos os casos, veja só, político começa com P, peça começa com P, novo começa com N. E perceba para mim, gente, ao aglutinar este prefixo a essa palavra base, prefixo este encerrado em vogal e a palavra base iniciada com uma consoante diferente de R ou S, eu não tenho qualquer formação estranha na língua portuguesa, porque nada me impede que uma vogal O anteceda uma consoante P, e eu não tenho compromisso à sonoridade. Veja só, geopolítico, autopeça, seminovo. E é por isso que eu só vou aglutinar. Só que veja para mim o caso 4. Quando for R ou S, ou seja, nos casos em que a consoante for a consoante R ou S. Eu quero que você acompanhe comigo da seguinte maneira. Olha só. Anti termina com I. Contra termina com A. Mini termina com I. Ultra termina com A. Se eu fosse pegar uma palavra como antirrábica e eu fosse simplesmente aglutinar essa palavra, olha como seria. Anti, dessa maneira aqui, ó. Só que a leitura dessa palavra, segundo a gramática da língua portuguesa, não é antirrábica, porque um R em meio de palavra sozinho, ele tem som de R, ou seja, a leitura seria antirrábica, e eu não teria a leitura correta, ou seja, eu comprometeria a sonoridade da palavra. Veja comigo, por gentileza, se eu por acaso juntasse mini saia, só fosse juntar o mini com saia, mini, perdão, só que segundo o que prevê a língua portuguesa, se eu tenho um S em meio de palavra, a minha leitura não é mini saia, e sim mini zaia. E eu teria um comprometimento à sonoridade das formas. Por isso que nenhuma dessas duas formas aqui, meus amigos, elas são válidas. Nenhuma dessas duas formas são válidas. O que a gramática prevê? O que o novo acordo prevê? Se eu tiver uma consoante R ou S no início da palavra base, o que eu faço? Dobro o R ou dobro o S. Dessa maneira,
antirrábica com 2 R's, contra-regra com 2 R's, mini-saia com 2 S's, ultrassom com 2 S's. Tudo bem? Ou seja, falamos no caso dos prefixos terminados em vogal. Vamos ao terceiro pilar. Olha só, veja comigo, por gentileza. Hífen, prefixos agora, veja só. Eu quero falar agora acerca de prefixos que são terminados em consoante. Tudo bem? Terminados em consoante. Veja comigo. Eu pego um prefixo, olha só. Inter, termina em consoante. Super, termina em consoante. Sub, termina em consoante. Veja só. Interconsoante, superconsoante, hiperconsoante, subpanconsoante, super, hiper e inter. Perceba que todos eles, então, portanto, são prefixos encerrados em consoante. Esse é o meu terceiro princípio. O primeiro deles, palavras bases iniciadas com H. O segundo deles, prefixos encerrados em vogal. E o terceiro deles, prefixos encerrados em consoante. Veja só o que ele fala. No primeiro caso, com hífen diante de consoante igual. Por exemplo, interregional. Olha aqui, ó. Um termina com R e o outro começa com R. Se eu por acaso fosse aglutinar essa palavra, gente, olha como é que ficaria. Interregional. E nesse caso, perceba que se eu aglutinasse aqui, ó, interregional, eu teria uma leitura muito próxima do que eu tenho, por exemplo, aqui, ó, com contra-regra, por exemplo. Ou seja, alguém poderia entender que esta palavra é assim, ó. O prefixo é o prefixo inte e a palavra base é a palavra regional. Para não gerar esse tipo de confusão, essa forma não é válida. Ela não é válida. O que se faz então? Quando eu tenho consoante igual, eu sempre vou colocar o hífen interregional, super racista, subbibliotecário. Ou seja, se são consoantes idênticas, eu devo empregar o hífen. Veja comigo. Sem hífen diante de consoante diferente. Até porque, pessoal, se a consoante for diferente, eu não tenho qualquer compromisso com a sonoridade e nem gera uma forma estranha. Porque, por exemplo, ficaria estranho juntar sub com bibliotecário, B com B. Agora, aqui neste caso, perceba que são consoantes diferentes e que não comprometem o entendimento e nem a formação da palavra. Intermunicipal, acompanha comigo, olha só, inter termina com R, municipal começa com M, então não se separa. Superproteção, mesma coisa. Hipermercado. Aqui, pessoal, mora uma exceção. Por quê? Olha só, com o prefixo sub, observa para mim, sub termina com B, raça começa com R, ou seja, são consoantes diferentes. Se eu for olhar só para a regra, eu perceberia o seguinte, que eu deveria juntar os dois. Só que vem cá, se eu juntasse para você, me fala uma coisa, o que você está lendo aqui na tela é subraça? Não, o que você está lendo é subraça, beleza? Ou seja, o fato de juntar um B com R traz um problema. Então você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque compromete a sonoridade. Dessa maneira, eu não posso colocar. A mesma coisa se o prefixo, por acaso, gente, ele foi encerrado com a consoante N, beleza? Se for com a consoante N, a ideia é sempre separar. Sempre separar. Tudo bem? Prefixos terminados em N são os prefixos pan e circum, beleza? Pan e circum. Veja para mim aqui na tela mais uma vez. Sem hífen diante de vogal, porque não compromete a estrutura da palavra. Ou seja, olha só, super interessante. Pessoal, interessante começa com a vogal I. Só que eu não tenho nenhuma formação estranha e nenhum som estranho. A minha leitura disso aqui vai ser super interessante. Veja comigo. Hiperativo, eu não tenho compromisso também da sonoridade. Interestadual, eu também não tenho compromisso da sonoridade. Tudo bem? Ou seja, esse aqui é o meu terceiro princípio, que é quando eu tenho um prefixo terminado em consoante. Por fim, meus amigos, veja comigo aqui, ó. Prefixos que sempre admitem hífen. São prefixos que, independente da circunstância, vão admitir hífen. É um caso agora, pessoal, que envolve memorização. São prefixos que sempre vão admitir a presença do hífen. Veja que prefixos são esses. Eis, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró e vice. Olha os exemplos. Ex-aluno, sem terra, além túmulo, a queimar,
recém-casado, pós-graduação, pré-história, pró-saúde, vice-presidente. Esses prefixos, pessoal, eles sempre vão admitir a presença de um hífen. Eu preciso fazer um comentário especial sobre três deles, que são esses aqui, ó. Pós-graduação, pré-história e pró-saúde. Porque, na verdade, os prefixos pós, pré e pró, eles só vão admitir a presença do hífen quando tônicos, tá? Quando tônicos. Por que quando tônicos, pessoal? Olha só. Compara para mim, por exemplo, pós-graduação com posposto. Posposto. Qual é a ideia de pós-graduação? Uma graduação depois. Qual que é a ideia de posposto? Aquilo que foi posto depois. Ou seja, o prefixo ele tem o mesmo sentido. Todavia, a pronúncia de pós-graduação é pós, ou seja, tônico. A pronúncia de posposto é pós, fraco, beleza? Então a diferença é porque pós é tônico, posposto átono, tudo bem? Compara para mim, por exemplo, pré-história com preconceito. Qual que é a diferença entre pré-história e preconceito? Em pré-história, a minha leitura é pré-tônica. Quando eu faço a leitura preconceito, é pré-átono. Ou seja, se é tônico, separo com hífen. Se é átono, eu junto sem o hífen. Porque pré-história, lembra para mim, tônico, enquanto que preconceito, átono. Tudo bem? Então lembra para mim, nesses casos eu tenho a possibilidade de aparecer sem hífen, mas é porque a pronúncia é diferente. Uma é átona e a outra é tônica. Então vejamos aqui comigo. Eu me apoiei em 4 pilares para falarmos sobre os hífens no caso de prefixo. Qual é o primeiro pilar? A regra geral, que é o caso do H, beleza? Se a palavra base iniciar com H, eu sempre vou separar com hífen. O que eu tenho de exceção? Sub-humano e os casos que envolvem, lembre-se para mim, esses 2 casos aqui, envolvem o prefixo co. Porque o prefixo co, independente da circunstância, ele sempre vai se aglutinar. Então esse é o primeiro princípio. Segundo princípio é o caso do hífen com prefixos terminados em vogal. Aí o que eu vou ter que observar? Vogais diferentes? Junta. Vogais iguais? Separa. Detalhe, prefixo co, já comentei com você, beleza? Se for consoante diferente de R ou S, eu junto. Se for consoante R ou S, eu junto, mas eu dobro R, dobro S. Tudo bem? Depois, o que eu tenho? Prefixos terminados em consoante. Lembra lá para mim, consoante igual, separa. Consoante diferente, junta. Cuidado com sub-raça para não ficar subraça. E lembra para mim dos prefixos terminados em N, pan e circum, que sempre vão admitir a separação por hífen. Tudo bem? E se for com palavra iniciada com vogal, eu sempre vou aglutinar. Tudo bem? E eu comentei com você aqui, esse foi o meu terceiro princípio. E o meu quarto princípio, meus amigos, são os prefixos que sempre admitem hífen, que são eis, sem, além, a, quem, recém, pós, pré, pró e vice. Lembrando que pós, pré, pró é só para quando eles forem tônicos. Tudo bem, gente? Ou seja, eu detalhei com você os 4 pilares do uso do hífen quando eu tenho prefixos e palavras base, conforme prevê o novo acordo da língua portuguesa. Tudo bem? No próximo bloco, como inovação deste nosso curso, nós faremos exercícios acerca deste emprego. Continue conosco, vai ser bem legal.